Bom dia, meus queridos. Paz do Senhor. Que bom que você chegou nesse devocional. Que bom que você, nessa manhã, optou por ouvir a voz de Deus, por ter uma comunhão íntima com o Senhor, por abrir a sua Bíblia e ouvir o que Deus tem para te dizer nessa manhã. E já com a sua Bíblia em mãos, abra ela e vamos meditar no que está escrito em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Sobre tudo que nós devemos guardar, guardemos o nosso coração de tudo aquilo que é mal, que é nocivo, que nos prejudica. Pensar é acreditar, e acreditar em algo que nos move a fazer as coisas, as escolhas das quais afetarão toda a nossa vida. Por isso, a forma como nós pensamos sobre a nossa vida, a forma como nós queremos conduzir a nossa vida, a maneira como nós nos vemos, como nos portamos, como vemos as outras pessoas, como vemos a Deus e como vemos o mundo, será essa visão norteadora para toda a construção do nosso futuro. E eu te pergunto, que futuro você almeja ter? O Senhor tem me impressionado com o primeiro versículo, a parte que inicia, sobre tudo o que se deve guardar. O Senhor está nos ensinando aqui o como nós devemos guardar nosso coração. Tenho pensado muito nesse tempo em que nós estamos vivendo e que se faz necessário mais do que nunca guardar o nosso coração sobre e contra todos os ataques que vêm contra o nosso coração, as palavras que vêm contra os nossos corações, os dardos que vêm sobre os nossos corações dos mais variados tipos e dos mais variados lugares. Surgem coisas que tentam afetar o nosso coração. E então, nesse decorrer da minha caminhada, eu percebi que em vários momentos eu fraquejei e permiti que o meu coração fosse atingido por dardos. E por causa disso, através de uma ferida aberta, a vida, a energia, ela se esvaiu. E em muitas situações eu me vi lutando, sem forças, sem energia para me colocar de pé novamente. Por palavras lançadas, por dardos lançados, por situações que permiti que tocassem o meu coração. Não fosse o Senhor que sempre esteve do meu lado, há muito tempo eu teria desfalecido. Tudo porque teve momentos em que eu não protegi o meu coração. Nos momentos de ataque, nos momentos de fúria que vieram contra mim. E o Senhor tem me falado demais nesses dias. Guarda o teu coração. Eu tenho procurado saber de que devo realmente guardar o meu coração. E neste momento eu quero compartilhar com você. Eu vi que existem coisas que andam perigosamente próximas dos nossos corações e que podem atingi-los com muita facilidade, pois vem nos assediando dia após dia, constantemente. Não sei se é o seu caso, meu irmão, minha irmã, mas na dúvida, guarde o seu coração dessas coisas. E eu quero meditar com vocês baseado no que diz a palavra de Deus. Guarde o seu coração da avareza. A avareza é a incapacidade que nós temos de dividir, de compartilhar algum bem ou algum dom com o próximo. É quando se retém algo que serviria para o bem do
nosso irmão, da nossa irmã, é quando eu guardo algo de valor, porque isso pode talvez me fazer falta no futuro. Mas quando eu penso assim, eu não estou depositando minha total confiança no Deus provedor. Porque na verdade eu dependo de alguma maneira daquilo, e pelo fato de reter essa coisa, esse bem, esse dom, eu adquiro uma certa confiança e descanso nisso. Muitos sentem isso em relação ao dinheiro, um apego, uma má vontade em se desfazer dele, às vezes em favor de uma outra pessoa, pois pensa que irá lhe faltar e num futuro imediato ou talvez longínquo possa precisar dele. Queridos, o nosso Deus provedor dá tudo no momento certo. O descanso em Deus, a generosidade são o remédio contra a avareza. A Bíblia nos exorta a lançarmos o nosso pão sobre as águas, distribuir à direita, distribuir à esquerda, a abençoar o nosso próximo e não deixar a obra do Senhor perecer. A palavra do Senhor nos diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Pensemos nisso. Mas analisando a palavra, Deus tem mais a nos dizer. Guarde o seu coração da impureza. Tudo aquilo que não é puro deve ser confessado e abandonado. Podemos estar sujos sem sequer perceber, pois fomos nos sujando aos poucos com as atitudes desse mundo, com as palavras desse mundo, com as influências desse mundo. Então, a palavra nos adverte que nós precisamos nos guardar de toda forma de sujeira. O mundo em que vivemos é sujo, é imundo mesmo. Somos contagiados dia após dia em nossa maneira de viver, de reagir, de pensar, de falar, em nossa maneira de vestir, de comprar, de vender. Nós somos influenciados principalmente através daquilo que nós ouvimos e vemos. E a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia também nos diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Queridos, quanta coisa vem a nós pelos nossos olhos. Coisas boas, mas também muita sujeira. E no livro de Jó, no capítulo 31, nós temos em detalhes o caminho para o pecado do adultério. Ele fala de fixar os olhos em uma donzela, ou no caso das mulheres, em um rapaz. Olhar e depois continuar olhando. Fala de o nosso coração seguir com os olhos, depois dos pés seguir o coração e então andar à espreita, esperando o momento certo de pecar. Não é assim que começa, meus irmãos, minhas irmãs. Nós temos duas portas de entrada, que são os nossos olhos e ouvidos. E dessas portas, um material coletado, ele vai para a mente para ser processado. E se nós não cuidarmos, ele vai para o nosso coração. Ele enche o nosso coração. Ele controla o nosso coração. E nesse texto de Jó é assim. As coisas que presenciamos, que ouvimos, elas permanecem um tempo em nossa mente. Mas se nós tivermos um bom filtro funcionando, que é a nossa consciência,
que é a ação do Espírito Santo, então elas não chegarão ao nosso coração. Esse filtro precisa ser a nossa consciência baseada nos princípios bíblicos de Deus num primeiro momento. E depois aquilo que sabemos de Deus, os princípios que recebemos de Deus e armazenamos no nosso espírito e por fim a própria voz do Espírito Santo. Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo que nos mostra o que é bom para o nosso coração. Lembremos-nos do que diz na palavra do Senhor, que somente subirá ao santuário do Senhor aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e que sem a santificação ninguém verá a Deus. É muito sério, a palavra nos diz em Salmos, no Salmo 24. Então nós podemos ver também em 1 Timóteo, no primeiro capítulo, que diz: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Essa palavra serve para nos alertar. Portanto, meus irmãos, também guarde o seu coração do ressentimento. O que é ressentimento? Ressentimento é basicamente sentir a mesma coisa de novo, sofrer de novo. É quando eu passo por uma situação desagradável, eu ouço, ou eu vejo, ou eu recebo algo. E ao invés de eu perdoar e logo passar por cima disso como algo insignificante, eu fico pensando, remoendo, meditando naquilo até que isso cresce dentro de mim e vai se tornando um problema enorme no coração, uma mágoa, uma dor incontrolável. Isso tudo, evidentemente, sem levar a questão diante de Deus, onde rapidamente poderia ser solucionado e esquecido. Muitas vezes queremos resolver com as nossas próprias mãos, do nosso jeito, e não levamos uma mágoa, uma afronta, uma traição, uma injúria diante do Senhor, que nos consola, que nos dá força para perdoar e apagar isso tudo de uma vez. Por que eu e você guardamos tantas bagagens negativas em nosso coração, quando na verdade devemos guardá-lo somente para aquilo que provém do Pai? Aquele simples pensamento, muitas vezes, ele passa a ser uma fonte de mágoa que se transforma em amargura, com raízes que geram frutos e que contaminam todo o ambiente e as pessoas que estão ao nosso redor. E depois disso, vai se estabelecendo uma fortaleza em nosso interior, na qual nós nos isolamos, de onde nós olhamos desconfiados para todas as pessoas, em que nós não podemos confiar em mais ninguém, e então nos isolamos no nosso mundo e sofremos. Agora a palavra nos diz que o santo remédio para isso é chamado aqui na Bíblia de perdão. Eu devo me armar enquanto estiver vivendo numa congregação formada por gente de um coração perdoador, que me fará perdoar logo as faltas dos irmãos. Isso quando realmente forem faltas, quando não for apenas problemas na realidade que eu interpreto, que eu imagino. Queridos, nós precisamos um coração puro, guardar o nosso coração. Não podemos permitir que os nossos passos sigam um coração contaminado pela mágoa, embriagado pelas riquezas desse mundo, corrompido pela imundície do pecado, enganado por falsas doutrinas, soberbo por aquilo que pensa que sabe, ou altivo, arrogante por aquilo que acha que tem, quando na verdade tudo que nós temos é de Deus. É Deus que nos dá.
É Deus que nos sustenta. É Deus que nos capacita para termos o que temos. Sem Ele, nada podemos fazer. Nós precisamos trazer ao nosso coração a palavra do Senhor e colocar o nosso coração diante dos Pai das luzes e dizer na sua presença: Pai, meu Senhor bondoso, Tu sabes que tenho o coração perfeito diante de Ti. E quando não o tenho, aperfeiçoa, Senhor. Meus irmãos, tenha a franqueza, a humildade de reconhecer que muitas vezes você é fraco para guardar o seu coração da mágoa, daquela palavra lançada, de alguma atitude de alguém, e então você se isola e fica com a cara amarrada, sofrendo. Diga ao Senhor que você precisa guardar o seu coração livre, incontaminado diante desse mundo louco, pervertido, corrompido. Peça ajuda ao Senhor. Queridos, o nosso coração não pode ser produtor de invejas, maledicências, homicídios, prostituição, enganos, fraudes, mágoas. O meu coração precisa ser fonte de vida, vida em abundância. E vai ser. As pessoas que se aproximarem de mim vão receber da vida de Deus que está jorrando dessa fonte. O que vai brotar de mim, que vai saltar para a vida eterna. Vai saltar benignidade, vai saltar amor, vai saltar bondade, perdão, justiça, compaixão, misericórdia. E isso eu aprendo com o meu mestre, Jesus. Em sua palavra, Ele me ensina dia após dia, e é por isso que a cada dia eu preciso estar em contato com a sua santa palavra, pois Ele não nos deixará perecer. E então o nosso coração vai ser uma ferramenta nas mãos do Espírito Santo para que Ele sinta compaixão através de mim. Nós vamos ver que Ele ame através da minha vida, que Ele se hospede em mim, que Ele faça morada dentro de mim, que Ele se derrame para as pessoas através de mim, como um canal limpo, incontaminado, amoroso, sempre, em todo tempo. E então sim, eu vou habitar para sempre na presença do Senhor. Veja, a palavra do Senhor nos deixa versículos tão claros a respeito do que nós devemos guardar, de como deve ser o nosso coração, e nós podemos ler em Lucas 6, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. É fácil perceber quando no coração de alguém há ressentimento, dor, mágoas, falta de perdão. E veja, em Marcos 7 nos diz, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, a avareza, o ressentimento, a idolatria, a falta de amor, a falta de perdão e todos os sentimentos negativos, depreciativos que nós podemos ter. Queridos, veja mais, veja o conselho que Pedro nos dá em 1 Pedro, no 1º capítulo. Purificando as vossas almas pelo Espírito, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. A palavra nos ensina. Meus irmãos, você não pode ficar um dia sem ter
a presença com a palavra de Deus, sem ter comunhão com o seu Pai, para que o Espírito Santo trabalhe dentro de você, faça morada dentro de você e vá purificando, descontaminando o que plantaram em seu coração e que só te faz sofrer. Veja o que mais nós podemos ver em Hebreus 3. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça de haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Queridos, é só nós olharmos para a palavra de Deus e vermos o que realmente eu e você necessitamos para termos um coração puro, de onde brota o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão que procede do alto céu, para que assim eu e você sejamos realmente mensageiros da palavra de Deus, para que eu e você sejamos cartas vivas do amor de Deus transbordando na vida das pessoas, pois é isso que o próprio Pai recomenda a cada um de nós. Que por onde nós passemos, nós exalemos o bom perfume de Cristo, e só conseguimos quando guardamos o nosso coração das coisas más. Medite nessa palavra e seja canal de bênção na vida de alguém. Compartilhe essa mensagem. Deus abençoe ricamente a tua vida.